O sofrimento psicológico, eu diria que 80% é inútil. Todo sofrimento, a ansiedade, o medo, o ressentimento, o sentimento de não ser bom o suficiente, a sensação de incapacidade, a sensação de incompletude, a insatisfação, a frustração, o tédio, o estresse. Isso tudo são sofrimentos psicológicos. Eles são totalmente inúteis, eles não têm função nenhuma. A preocupação. E tudo isso nasce, todos esses sofrimentos, eles nascem de uma única coisa. A não aceitação do momento presente. Você não aceita a vida como ela é nesse momento. Isso é uma bobagem, porque se ela é, qual é o sentido de não aceitar? A vida é, isso é um fato, ela é assim. Então, aceita isso, e aí você, a partir dessa aceitação, você cria uma ação. Agora, o que você não faz? Você não aceita as coisas como elas são e você cria uma resistência. Toda resistência é uma negação. E toda negação é uma negatividade. E toda negatividade é um sofrimento. Isso confunde um pouco minha cabeça, porque quando eu converso com um psicólogo sobre essas emoções assim, que a gente dá o nome de negativas, ansiedade, preocupação e etc., a gente chega na conclusão que existe uma ansiedade ou um sentimento negativo que é funcional e o disfuncional. O disfuncional é quando tá demais, sabe? Mas a ansiedade no dia a dia é funcional pra quem tá regulado emocionalmente, sabe? Não sei se você concorda com isso. O que é uma emoção? Porque quando a gente fala em emoção, a gente tem que definir o termo. O que é uma emoção? O que é uma emoção? Toda a emoção, tem a emoção instintiva, que esse não é o problema. Aliás, isso não é nem uma emoção. O instinto não é nem uma emoção, é uma reação. O instinto. Por exemplo, o medo instintivo. Você vai tirar uma foto num cânion. E aí você tem que ter um instinto, que se você der mais um passo, você pode cair e morrer. Isso é instintivo. Então, isso é uma reação. Você está andando no meio do mato e aí você vê um urso. É uma reação instintiva. A emoção, toda a emoção, ela é uma reação do corpo a um pensamento. Entendeu? Então, não existe emoção que não nasça do pensamento. Toda emoção. E o que é uma emoção? A emoção, você sempre pode olhar que toda emoção ela está relacionada ou ao passado ou ao futuro. A ansiedade, ela sempre está relacionada ao futuro. O que é a ansiedade? A ansiedade, literalmente. Você está aqui e agora, mas você gostaria de estar no futuro, num outro lugar. Isso é ansiedade. Você sabe isso, mas você queria saber aquilo. Isso é ansiedade. Então, a ansiedade é esse lapso de tempo, esse espaço entre onde você está, corpo, físico, está sempre no aqui e agora, mas a mente está fora do aqui e agora. Se você equilibrar, se você trazer a mente para o futuro, não existe mais ansiedade. Aliás, desculpe, se você trazer a mente do futuro para o presente, não existe mais ansiedade. Você tem uma passagem bíblica muito interessante, onde Jesus diz o seguinte: os apóstolos estavam meio inquietos, ansiosos, por causa de uns negócios que tinha acontecido. E Jesus diz o seguinte: por que vocês estão tão ansiosos? Pode essa ansiedade, essa inquietação, acrescentar um dia na vida de vocês? Olhem para os lírios. Olhem para os pássaros como eles vivem. Nem Salomão, nos seus dias de maior glória, se vestiu como o Pai veste eles. E seu Pai cuida deles.
como é que ele não haveria cuidar muito mais de vocês? Só que aí vem uma questão. O que é preciso fazer para que o Pai cuide de nós? Jesus deixou isso claro. O que é? Vamos ver se tu conseguiu pegar. Amor? Não. Presta atenção no que Jesus falou. Jesus disse o quê? Olhe como eles vivem, os lírios e os pássaros. Como os lírios e os pássaros vivem? No momento presente. Eles são esse estado de presença, esse estado de atenção, esse estado de contemplação, porque existe um segredo. Quando você vive nesse estado de aceitação, nesse estado de presença, você precisa renunciar a si mesmo. Porque o que você é? Você é uma história na sua cabeça. Você é a voz na sua cabeça. Então você precisa renunciar a isso para você poder ficar presente. Quando você fica presente, esse é o poder da aceitação. Quando você aceita, você quebra a casca dura do falso eu, da tua história. E aí você deixa de ser você para se conectar com algo muito maior. E quando você se conecta com esse algo muito maior, esse algo muito maior se manifesta através de você. E isso é o Pai cuidando de você. Nós passamos o tempo inteiro correndo por aí querendo viver uma vida. Eu não tenho vida. Você já ouviu alguém falar isso? Minha vida acabou. Já. Então o que acontece? Como é que tua vida acabou? Entendeu? Eu não tenho uma vida, eu preciso ter uma vida, eu preciso mudar a minha vida. Tu não consegue mudar a tua vida. Como é que vai mudar a tua vida? Tu consegue mudar a tua condição de vida. É a condição em que você vive a sua vida. Mas a vida tu não muda. A vida é isso que lateja em nós. Existe uma vida dentro de nós. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Então, quando você aceita, você abre esse portal para a vida. E aí a vida começa a se manifestar através de você. E quem é a vida? Quem é a vida? A vida é Deus. Eu não gosto de usar a palavra Deus porque existe toda uma cultura em torno da palavra Deus. Mas Deus é o reino dos céus que está dentro de nós. É a vida. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, o que é primário? Não é o fazer, é o ser. Lembra do propósito primário e secundário? Quando você encontra a vida que existe em você, tudo que você faz passa a emergir dessa vida. Existe uma conexão entre o ser e o fazer. O fazer só tem sentido se ele está acoplado ao que você é. Muito confuso isso? Eu entendo o que você está querendo dizer. Eu já senti essa vida várias vezes. E eu acho que as pessoas também sentem, né? Essas pequenas gotas de vida na vida delas. Mas eu me pergunto se é possível sentir essa presença, esse Deus o tempo inteiro? E se isso é uma busca mesmo, sabe? Porque assim, eu sinto isso às vezes. Em momentos onde eu tô mais presente, mais conectado com esse eu verdadeiro, mas não sei se eu consigo, se é possível estar o tempo inteiro assim. Quanto tempo durante o dia é possível você ser quem você é? Todo tempo, né? É impossível você não ser quem você é. Então, a pergunta é um pouco mais simples. Por quanto tempo durante o dia eu consigo não ser quem eu sou? Me distrair, me perder, me confundir, entendeu? Porque o que acontece? A gente tem um vício muito estranho de levar o nosso pensamento muito a sério.
pensamento quer ser levado a sério. Isso é importante, você precisa pensar nisso, não é? Mas o que acontece? A gente passa a vida inteira assim, criando sofrimento, criando negação, criando ressentimento. Por exemplo, o que é um ressentimento? Eu vou dizer uma coisa para você, você não gosta. Deixa passar. Essa é a minha opinião, esse é o meu pensamento. Não, você não vai fazer isso. Você vai passar 10 anos pensando naquele cara, a ousadia, petulância, coragem de me dizer isso, entendeu? Conheço gente que a outra pessoa já morreu faz 5, 10 anos e eles estão ressentindo com ela. O que é o medo? O medo é você querer saber agora o que vai acontecer amanhã. Ou o que não vai acontecer. Como é que tu vai saber? Qual é a funcionalidade disso? E aí vem todo um conjunto de questões que são o seguinte: quando o problema real aparecer na tua frente, tu vai saber lidar com ele. Entendeu? Pois é, cara. Eu percebo isso. Agora, por que tu te atormenta por tanto tempo? E todos nós fazemos isso. Isso é a disfunção. Você tem problemas com isso ainda? Não. Eu penso muito pouco. Às vezes passo 2, 3, 4 horas sem pensar. Nada. Mente vazia. Para quê? Entendeu? É o estado de contemplação. Você contempla, você está atento. As pessoas acham, não, mas daí se eu parar de pensar, eu vou morrer. Entendeu? Mas não, a magia, o encanto da vida não está no pensamento. A criatividade, a inovação, tudo isso está na contemplação. Você contempla tudo como se você fosse uma criança. Observa uma criança, como ela se envolve com as coisas, como ela é por inteira.